Tarifas são um imposto na sua própria população e na sua própria cadeia de produção, e ninguém sai ganhando com elas, exceto as empresas que são protegidas pelas tarifas, a não ser que elas também sejam atingidas por isso, porque o maquinário e as matérias-primas e tecnologia delas também são atingidas por tarifas. Aí você chega no caso de uma rara política econômica do tipo que destrói a vida de todo mundo e ninguém sai ganhando. Só que muitas pessoas não entendem isso e ficam defendendo essa política do Trump de colocar tarifas para todo lado sem entender o que está acontecendo. E eu me preocupo disso porque o Trump é um ícone de direita muito forte, o que vai fazer com que várias pessoas de direita comecem a defender essa política simplesmente porque ele é de direita, então isso deve ser de direita e ele está falando isso, então eu vou acreditar. E não, isso é uma política extremamente danosa para a economia e as pessoas precisam entender os argumentos. E mesmo você que entende que tarifas são um imposto, que são destrutivas e tudo mais, é legal você ter esse vídeo aqui. Eu quero ir fazer um vídeo disso dedicado e um pouco mais sério para você ter os argumentos e saber fazer essa discussão de uma forma um pouco mais profunda quando você encontrar alguém defendendo isso também. Então, vamos pegar vários argumentos aqui num vídeo um pouquinho mais sério, um pouco mais estruturado, não na minha zoeira normal, e vamos abordar o argumento de que a tarifa é um imposto nos outros. Não, é um imposto em você mesmo. Segundo, os motivos por que outros países podem ter produção e não você, ou porque que a sua produção pode estar indo para outros países, que basicamente são dois, e tem um que é bom e tem um que é ruim. O argumento de balança comercial, mas o país tem a gente tem um déficit de balança comercial com aquele país. Isso só é relevante se você tem um problema de reservas de dólar, por você não usar o dólar como uma moeda principal. Então, os Estados Unidos fazerem esse argumento não tem absolutamente nenhum sentido. Vamos entrar também no problema de soberania. Mas outras empresas, outros países vão levar outras empresas muito importantes, isso pode ameaçar o nosso país, o que na verdade reduz para o segundo argumento, mas eu já chego lá. Vamos entender por que é mais eficiente você ter essa distribuição de produção ao longo do mundo e por que se você faz esse argumento de mas é só uma tática de negociação, isso também não faz sentido porque não faz nem sentido a tática de negociação existir. A melhor política econômica que você pode ter em relação ao comércio internacional é simplesmente abrir o seu comércio de maneira unilateral e incondicional, e se o outro lado não quiser fazer, ele que é burro. Agora, se o outro lado se recusa a fazer uma coisa inteligente, não quer dizer que você não deveria fazer uma coisa inteligente. Então vamos lá. Primeiro, sim, tarifas são um imposto em você mesmo, na sua própria população. É um tanto quanto surreal ter que explicar isso, sendo que o Brasil entendeu que o argumento da Janja de que a taxação dos brusinha da Shein ser um imposto nas empresas e não no consumidor, todo mundo no Brasil entendeu que aquele argumento não faz nenhum sentido. Como assim? Quem está comprando sou eu. Mas tem uma taxação nas importações das blusinhas. Não, mas a empresa vai pagar. Tá, mas o dono da empresa não vai vender o carro, o apartamento dele, as ações dele para pagar isso. Ele vai jogar o preço para mim. Eu vou pagar no fim das contas. A gente entendeu isso. E a taxação das blusinhas da Shein, em efeito, tem a mesma coisa que uma tarifa. A gente vai colocar mais imposto de importação em alguma coisa para proteger a indústria nacional. É a mesma coisa. Só porque o imposto em si não era uma tarifa e sim colocar outros impostos, não muda o fato de que no fim das contas era subir imposto em cima de um produto para tornar ele menos competitivo e a gente pagou a conta disso. E foi até interessante e educativo o fato de que o valor arrecadado pelo governo federal foi inferior ao prejuízo que os Correios tiveram, porque os Correios tiveram um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais ao perder a entrega dessas encomendas, sendo que o governo federal, que saiu, arrecadou menos de 1 bilhão de reais nisso. Então, literalmente todo mundo saiu perdendo, exceto quem agora não tem que competir com a Shein. Então você percebe muito rapidamente por que tarifas, e eu sugiro você usar esse livro como referência, que é o Man, Economy and State, do Murray Rothbard, ele está traduzido, tem aquele outro livro ali, o verdinho, Indivíduo, Economia e Estado, está traduzido para português. Ele coloca isso dentro do capítulo de intervenção do Estado, e não na análise de uma economia, porque dentro da análise de uma economia normal, tarifas não existem. Ele coloca isso lá no fim, quando ele discute intervenção violenta do Estado dentro da economia. E ele coloca isso dentro da discussão de concessão de privilégios, de a lei ser usada para proteger uma indústria contra outras. Tanto que se você for ver a história de tarifas e de coisas similares a essa, não é um debate econômico que levou a uma constatação de um estudo e tudo mais. Não. O que acontece é, empresas falam, eu não quero competir, eu não quero ter competidores, eu não quero ter problemas. Eu quero ter um direito de ter você como cliente, mesmo que você não queira. E por isso, você deve ser... Proibido seria muito duro, então
fortemente desincentivado a comprar os produtos de outros produtores que não eu. E aí eles vão lá fazer um puta lobby no Congresso, ou no Parlamento, ou o que for, e depois eles pagam uma galera pra justificar isso e criam uma justificativa picareta em cima disso. É por isso que, inclusive, e eu acho muito legal isso, Murray Rothbard, quando ele trata do mercantilismo e do protecionismo dentro de história de pensamento econômico, ele fala, isso aqui não é pensamento econômico, isso aqui era panfletagem e picaretagem. Nunca existiu uma escola econômica ao redor disso. O que existiu foi picareta pagando gente para defender isso aqui. Mas não tem uma teoria ao redor disso, porque não funciona. Quando você coloca uma tarifa, ela é cobrada na importação de um produto. Ah, mas a empresa que traz que vai pagar. Bom, não necessariamente, você pode ter um importador que paga aqui, mas digamos. No fim das contas, esse preço desse imposto vai ser colocado junto ao preço do produto. E aí você pode ter duas opções. Ou o produto ainda é viável, ele ainda é vendido, só que mais caro, ou ele se torna inviável. Nos dois você sai perdendo como consumidor. Então, é importante entender também aqui, um pouquinho antes da gente avançar nisso, que a ideia de que impostos são simplesmente repassados tem um certo limite. Porque, no fim das contas, você pode escolher não comprar um produto e comprar outra coisa, um produto concorrente, ou não comprar mais isso. Tipo, se algum instrumento musical tem tantos impostos em cima dele que se torna inviável de comprar, você não vai mais comprar ele, você vai tocar outro instrumento musical completamente diferente ou não vai fazer música, porque não dá. Existe um ponto onde o preço sobe tanto que você fala, não. Então, existe uma certa elasticidade no mundo prático onde um certo valor de impostos pode ser repassado ao consumidor, mas a realidade é que o preço, e isso é uma coisa que é um pouco contraintuitiva para muita gente, o preço não é decidido pelos produtores ou pelos vendedores, o preço é decidido por você, o consumidor. Porque o preço na gôndola, ele é uma pergunta, ele é uma proposta. O vendedor está colocando ali falando, eu prefiro ganhar 10 pila do que ter esse produto. Você prefere ter esse produto do que 10 pila? Essa é a pergunta. Se você falar sim, você pega o produto, coloca na cestinha e compra e acabou. Se você falar não, o produto vai ficar lá. Então entenda que o preço é uma pergunta. Obviamente, conforme a economia vai girando, conforme as coisas vão acontecendo, as pessoas vão comprando ou deixando de comprar e os produtores vão descobrindo qual que é o preço e essa pergunta que eles precisam colocar num certo valor, que isso zera o estoque, que isso vende todos os produtos. Mas ainda assim, esse preço, no fim das contas, é decidido pelos consumidores decidirem comprar ou não. Então, essa coisa de repassar o imposto para as pessoas tem um limite muito grande, ok? Mas o ponto é, se o preço de um produto nacional é 50 e de um produto internacional é 30 e você coloca uma tarifa de 10, o preço internacional vai subir para 40, então, ok, eles ainda podem colocar nesse preço. Se bem que, se você pensar um passo na frente, você vai falar, tá, mas se eu sou vendedor internacional, por que eu manteria o meu produto em 30, sendo que por 40 ele venderia também? Então a tendência, num prazo um pouco maior, é que o preço já estaria um pouco abaixo do competidor, mas não o suficiente para você perder para a competição. Então essa margem já estaria meio exaurida. O que significa que esses impostos, na verdade, vão comer no lucro dessas empresas. Daí você fala, então a empresa paga sim esses impostos na tarifa, porque os lucros delas são reduzidos, correto? Não. Porque, vamos pensar um passo adiante. Você vai ter uma margem de lucro de tudo na média no mundo, porque as coisas vão ficando manjadas, as ideias vão ficando descobertas. Claro, vai ter novas ideias, vai ter novos produtos, vai ter novas margens e vai ter certas coisas que ainda são novidade. Mas em mercados extremamente consolidados, margens são apertadas. Se você entende um pouco do mercado de moda, você sabe o que é isso. Margens são muito difíceis. Os supermercados também são margens extremamente apertadas. Então, o que vai acontecer é que quando uma margem de lucro é muito acima disso, ela vai atrair investidores muito rapidamente para isso, que eles vão falar, aqui eu estou ganhando 5% ao ano, aqui eu estou ganhando 15%. Por que eu não iria por 15%? Aí, de repente, por causa de tarifas no outro país, a sua margem de lucro de 15% caiu para 3% e o resto é 5%. Você vai parar de produzir aquilo. Então, embora você deixe de ter esse lucro porque agora o seu produto se tornou menos competitivo no país para o qual você estava exportando, isso não significa que você tem um prejuízo. Você só fala, ok, eu vou deixar de ganhar esse dinheiro aqui, mas eu ainda tenho o meu capital original
que eu estava investindo nisso, eu posso desfazer essa linha de produção e falar, chega, ou eu posso simplesmente direcionar, aqui eu lucrava 15%, os caras colocaram tarifa, então vende no outro que estava lucrando 13%. Antes desse 13% não era uma boa ideia, porque tinha outro que lucrava 15%. Mas o de 15% os caras se suicidaram com tarifas, então eu vou lucrar 13% ali. Então você não está pagando algo, você vai ter uma margem de lucro talvez menor por causa disso. Se bem que você pode também liquidar isso e colocar em alguma outra coisa. Então sim, você tem alguma mínima perda. Agora, a noção de que isso é igual o valor de tarifas que foi colocado é absurda e não tem nenhum lugar de morada na realidade. Então, sim, são um imposto. E, mas isso ajuda a gerar empregos dentro da minha economia. Não, na verdade. O que me leva às duas razões de por que uma empresa pode não estar no seu país. Porque qual que é o argumento da geração de empregos? Eu devia ter colocado isso na abertura lá originalmente, né? Mas enfim. Qual que é o argumento da geração de empregos? Eu falar, bom, ao tornar menos eficiente, ao tornar menos lucrativo, ou tornar não lucrativo importar produtos, eu torno então melhor produzir no meu país, correto? Se você entendeu alguma coisa sobre a explicação anterior, você vai falar, não necessariamente. Não, escuta, tem 200 países no mundo, mais de 200 países no mundo, e valia a pena eu exportar produtos para o seu país e vender lá, e agora você tarifou eles. Isso não necessariamente significa que é uma boa ideia eu colocar minha fábrica no seu país. Eu posso vender esses produtos para outros países, eu posso produzir outras coisas, ou eu posso não produzir mais isso e colocar esse dinheiro no meu capital financeiro, ou imobiliário, ou qualquer outra coisa. Eu sou um capitalista, eu quero ganhar dinheiro. Você acha que eu realmente estou casado eternamente com a noção de vender caderno no seu país, por exemplo? Caiu. Não necessariamente. Então, tem vários motivos por que isso não geraria empregos. Fora que isso também prejudica a sua própria indústria. Quer dizer, ok, eu coloquei tarifas em cadernos, então agora outros produtores não vão vender cadernos e explorar o mercado americano para isso. Beleza. Mas você também colocou tarifas em papel, em papelão, em o ferrinho que vai para fazer o caderno e tudo mais. Você colocou tarifas nos equipamentos que são usados para produzir tudo isso, para tentar proteger essas indústrias também. Então, embora uma indústria de cadernos agora tenha menos competidores no mercado de cadernos, tudo que eu compro ficou mais caro. Então, não necessariamente eu saio ganhando. E é por isso que os estudos acadêmicos em cima de quando o Trump fez tarifas no seu primeiro mandato, lá 2016-2020, mostram inequivocamente que todo mundo saiu perdendo e fim. A não ser que as suas tarifas sejam muito setorizadas, todo mundo sai perdendo. Porque se você amplamente fala, não, vou tarifar todo o aço, todo o alumínio, todos os... Tá bom, então toda a sua indústria que usa essas coisas também vai ser prejudicada. Então vai valer a pena para as pessoas produzirem isso dentro do meu país. De novo, não necessariamente. Elas podem fazer várias outras coisas e produzir no seu país também vai envolver comprar todas as outras coisas que você acabou de tarifar. Você só está se destruindo. Pare de fazer isso. Inclusive, talvez a refutação mais direta à teoria de tarifas seria que se tarifas funcionassem, o Brasil seria um país desenvolvido. Mas, enfim... Existem dois motivos por que uma indústria não está no seu país. E é importante entender isso para entender esse argumento de vamos gerar empregos. Porque existe não é eficiente e existe você tornou não eficiente. Não é eficiente é simplesmente pelo fato de que outros países podem ser mais eficientes em produzir isso do que você. Então, se você é a Mongólia e você quer produzir salmão, talvez seja melhor um país costeiro com o mar produzir esse salmão e mandar para você. Não é eficiente produzir salmão na Mongólia. Então, é melhor você passar essas outras coisas que você não consegue fazer de maneira eficiente por causa da geografia ou dos recursos naturais ou das habilidades específicas da sua população, ou seja lá o que for. É melhor você passar para outros países para eles fazerem isso de maneira mais eficiente e você focar em fazer as coisas em que você é mais eficiente. Aí você pode falar, tá, mas e se não tiver coisas que eu sou mais eficiente? Isso eu sou menos eficiente que todo mundo em literalmente tudo. Aí vem uma coisa contraintuitiva. Ainda assim, mesmo que os outros sejam melhores que você em literalmente tudo, é melhor você delegar isso para as coisas que você é menos eficiente para eles e eles delegarem as coisas em que eles são menos eficientes internamente para você. Então, se eu sou um excelente programador e eu também sou muito bom em consertar ar-condicionado, eu fiz esse argumento em outro vídeo,
ainda vale a pena para mim contratar alguém para consertar meu ar-condicionado, mesmo que eu conserte melhor do que ele. Porque ainda assim é melhor eu pagar a hora dele e ficar programando aonde eu ganho mais do que eu consertar o meu ar-condicionado e perder tempo com isso. Então é por isso que pessoas ricas ou grandes empreendedores delegam coisas. Por mais que pessoas da equipe deles não façam as coisas tão eficientemente quanto eles, ainda assim é melhor eles fazerem isso. Então, mesmo que você não tenha nenhuma vantagem em cima de outro país, ainda é melhor que isso. E a última salvaguarda desse argumento é um pouco incômoda para a galera um pouco mais nacionalista, mas a população pode se mudar também, porque às vezes você tem lugares que simplesmente não tem sentido de ter aquela população. Você tem lugares muitas vezes que são inóspitos, que não tem nenhum acesso à energia, não tem nada, mas porque as pessoas decidem que vamos ficar mandando auxílio, vamos ficar mandando, aquele lugar tem uma grande população, sendo que isso não tem sentido. Então, mas esse lugar não consegue ser produtivo, então ele precisa de tarifas para desenvolver essa indústria. Não, elas precisam ir embora. Se você tivesse 100 milhões de pessoas morando no interior do deserto do Saara, você entende um exemplo extremo desse argumento? Ok, não tem o que fazer aqui. Vão para outro lugar onde vocês são produtivos. Tentar insistir em fazer uma coisa improdutiva, tentar insistir em criar salmão no deserto do Saara, não é inteligente. Mas tem 100 milhões de pessoas aqui que precisam de salmão. Se mudem. Não tem sentido vocês morarem no deserto do Saara. A não ser que tem algum pequeno recurso que vocês podem explorar lá, mas fora isso... Então, primeiro ponto. Se uma empresa não está no seu país, pode ser porque não é mais eficiente que ela esteja. Então, se você só tarifar ela, você está se atirando na cabeça. Você está falando, bom, seria menos eficiente ela estar aqui. Ela é menos produtiva no meu país por algum motivo. E ela está fazendo isso mais eficientemente lá fora e eu estou ganhando esse produto de uma forma mais barata. Mas eu não gosto disso. Então eu vou encarecer isso para fazer ela produzir aqui de maneira menos eficiente. Quem saiu ganhando? Mas isso vai gerar empregos. Não, seria melhor se você não fizesse isso e todas as pessoas tivessem produtos mais baratos e o dinheiro que sobrou delas elas vão gastar em qualquer outra coisa que também vai gerar empregos. Até porque a gente precisa lembrar que quando você gera empregos com tarifas, você está encarecendo as coisas. Então você está reduzindo o poder aquisitivo das pessoas que vão deixar de comprar alguma outra coisa. Então essa alguma outra coisa vai perder empregos. De novo, se tarifas funcionassem, o Brasil seria um país rico. Agora, a segunda razão, que é uma razão errada ou ruim, mas boa no sentido de que ela é consertável, é que talvez indústrias não estejam no seu país porque você fez elas irem embora. Eu tenho um grande amigo que ele fala, você não atrai galinha gritando show, correndo atrás dela gritando. Se não existem indústrias no seu país, mas você fala, eu tenho recursos naturais, eu tenho população ociosa, eu tenho uma infraestrutura, por que as indústrias não vêm aqui? Talvez você seja o problema. O Brasil é um excelente exemplo disso. Com o nosso sistema tributário, com toda a corrupção que a gente tem, com todas as dificuldades para empreender, com toda uma cultura de trabalho ruim, desculpa falar isso, mas é a realidade, o Brasil tem uma cultura de trabalho ruim. Não é inteligente abrir uma indústria aqui. Fazendo um argumento um pouco mais pessoal, se eu te desse 50 milhões de reais agora, caiu o pixão na sua conta. Você abre uma indústria ou vai embora? Então, no caso dos Estados Unidos, por que várias indústrias saíram? Porque quando eles fizeram algumas aberturas econômicas, ficou mais eficiente colocar empresas em outros países, mas também eles também fizeram regulações e impostos, por mais que hoje os Estados Unidos sejam a maior economia do mundo, e por mais que eles sejam extremamente competitivos em várias coisas, o fato é que eles poderiam ser ainda mais. Ao longo dos últimos 30 anos, 40 anos, o nível de regulação subiu bastante, o nível de complexidade tributária subiu bastante, e isso afastou empresas e indústrias. E outra coisa que aconteceu é o aumento do salário mínimo. E isso também é uma coisa muito contraintuitiva para quem está começando a aprender sobre economia, o liberalismo, o libertarianismo. A função do salário mínimo não é ajudar o pequeno trabalhador humilde. A função do salário mínimo é excluir pessoas da força de trabalho. E isso, de novo, remonta à história do salário mínimo. O salário mínimo não foi desenvolvido por pensadores trabalhistas que estavam tentando melhorar a vida das pessoas. O salário mínimo foi desenvolvido por eugenistas racistas que queriam excluir da população, preferencialmente por morte, pessoas que eles achavam disgênicas ou da raça errada.
Só que propor o extermínio dessas pessoas não era politicamente correto. Então eles falaram, cara, então, e se a gente só colocar um salário que essas pessoas não conseguem alcançar e produzir? Então a gente garante que elas vão ser excluídas da sociedade permanentemente, não vão se reproduzir, elas ficam pra lá. E a gente vai se virando com isso. Essa é a origem do salário mínimo. Isso está muito bem escrito no livro Illiberal Reformers, e toda vez que eu cito isso eu penso que eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, mas tô com tempo tanto para fazer essas pesquisas mais profundas. Eu ainda tô voltando à forma de fazer vídeos dia a dia, sabe? Ainda tá um pouco difícil, tanto que esse vídeo saiu atrasado e o vídeo de ontem também, mas devago. O ponto é, ao subir o salário mínimo e ao fazer barreiras de entrada contra a imigração, os Estados Unidos excluiu da sua força de trabalho dezenas de milhões ou possivelmente centenas de milhões que adorariam estar nos Estados Unidos trabalhando, talvez por um salário mais baixo, numa indústria lá. E você vai ter indústrias que, momentaneamente, vão pagar salários mais baixos conforme elas vão se desenvolvendo, conforme esse setor vai consolidando, etc. Essas empresas têm que existir. Se você tornar ilegal que elas operem dentro dos Estados Unidos, ao barrar a entrada de trabalhadores e ao barrar contratar pessoas pelo salário que é necessário para operar essa indústria, essa empresa vai para a China. Que é o que estava acontecendo no começo lá nos anos 90 ou nos anos 2000. E curiosamente isso já se inverteu, porque agora os salários na China subiram tanto que as indústrias estão saindo da China, indo para a Indonésia, Vietnã, Laos, os outros países no entorno, porque ali os salários são baixos. Tarifas não vão mudar isso. Você se excluiu dessa cadeia de produção como país, você desconvidou essa empresa do seu país ao virar para ela e falar: as condições que você precisa para operar são literalmente um crime. Suma. Então, quando essa empresa vai embora, você não pode falar: olha lá a Indonésia roubando a gente. Você causou isso. Às vezes você precisa, como um adulto, olhar no espelho e falar: eu sou a origem dos meus problemas. Desculpa se isso ficou filosófico demais. Mas é o caso dos Estados Unidos. E, no mínimo, pelo menos, agora os Estados Unidos têm o DOGE, Departamento de Eficiência Governamental, cuja missão ao longo dos próximos anos é cortar gastos, reduzir burocracias e promover outras coisas. E, embora o Trump tenha essa pegada xenofóbica de não querer imigrantes aqui e tudo mais, pelo menos tem alguma discussão de que a reforma de imigração vai acontecer alguma coisa para atrair trabalhadores, que é o que eles deveriam fazer, o que a Europa deveria fazer. Porque, especialmente a galera mais conservadora, que não acompanha isso tanto, tem essa opinião de que imigração é ruim. Quando você faz uma imigração que atrai só pessoas que querem viver de benefícios, sim, você vai atrair pessoas que não querem trabalhar, que não querem se integrar à sua economia, que só querem defender a coisa maluca deles e que querem ficar adivinhando o dinheiro dos outros. Mas você é a origem dos seus problemas nisso. Você colocou essa política. Se a sua política de imigração fosse: você quer trabalhar? Seja bem-vindo. Não tem nenhum auxílio te esperando. Não tem ninguém que vai pagar por você. Ninguém vai ficar tendo que não ofender a sua cultura nem nada. Seja bem-vindo. Vai trabalhar. Essa foi a política de imigração que o Brasil teve e atraiu muita gente. Claro, teve também muito golpe nisso, muita gente foi enganada e tudo mais, mas isso foi a política de imigração dos Estados Unidos durante 2 ou 3 séculos e funcionou muito bem. Que é a política de imigração que eles deveriam ter. E aí sim eles teriam a mão de obra nos preços e com desregulação e várias coisas, a competitividade para ter essas indústrias dentro do país. Tarifas vão mudar alguma coisa sobre isso? Não. Nada. O que me leva ao outro argumento de a balança comercial. O Trump vive falando disso. Não, mas esse país, a gente tem um déficit comercial com eles. A resposta técnica para isso é: e daí? E daí? Eu tenho um déficit comercial com o meu supermercado. E daí? Eu tenho um déficit comercial com a loja que me vendeu essa câmera. E daí? Eu tenho um superávit muito grande contra o YouTube ou outras redes sociais que eu também monetizo ou várias outras coisas assim. Então eu vendo em alguns lugares e eu compro de outros. E eu posso inclusive ter um déficit com todo mundo se eu sou o dono do dólar literalmente. Um déficit de balança comercial só é relevante se você usa uma outra moeda que não o dólar e você tem um problema de reservas. Exemplo em caso, a Argentina. A Argentina hoje tem baixas reservas de dólar, e as reservas precisam existir porque nenhuma alma viva no planeta Terra quer usar um peso argentino. Só que a lei manda que isso seja assim. O país não precisa ser isso, não tem nenhum sentido econômico para isso existir, inclusive, é só mais uma maluquice estatista. Agora, o Equador é dolarizado, a Argentina quer dolarizar, não tem absolutamente nada de errado com isso.
Agora, se você tem a sua própria moeda, a sua própria shitcoin, se alguém vai entrar no seu país, ele vai entrar com dólares ou euros, ou alguma moeda forte que alguém quer, vender eles para o Banco Central, comprar a moeda local e operar. Ele só vai fazer isso se ele tiver uma grande quantidade de reservas dentro do Banco Central que ele sabe, olha, eu tenho aqui $1 bilhão dentro do país, o Banco Central tem $200 bilhões de reserva. Se eu quiser só fechar isso aqui, vender tudo e sair, tem dinheiro para eu sair. Agora, se eu olhar para o Banco Central e falar, eu tenho 1 bilhão, se eu preciso de 1 bilhão caso eu tenha que sair, e tem 3 bilhões no Banco Central e tem 50 bilhões de pessoas querendo sair, não vai dar certo. Então eu saio imediatamente e a moeda quebra. Ou eu nunca entro em primeiro lugar. Então, porque a Argentina ainda tem esse problema de baixas reservas, você precisa ter superávites da sua balança comercial para que dólares entrem no seu país, para constituir uma reserva de dólares, para então ter um colchão de defesa contra a sua moeda porcaria que ninguém literalmente quer. Isso pode ser simplesmente resolvido por não ter a moeda porcaria que literalmente ninguém quer, que é o que a Argentina está querendo fazer. Agora, se você vai insistir nisso, você vai precisar de reservas muito grandes, que podem ser por uma balança comercial favorável ou por atração de investimentos. Pessoas vêm e investem no seu país, colocam o dinheiro lá e suas reservas sobem. Se você está numa situação de baixas reservas, a discussão da balança comercial faz sentido. O Brasil, por exemplo, tem reservas fantásticas, gigantescas. Então a gente pode ter um déficit de balanço comercial com todo mundo o tempo todo. Ah, mas o dólar vai subir um pouco por causa disso. Isso vai ser o efeito natural de rebalanço das coisas. E tudo bem, e isso também vai atrair investimento para cá. Porque, como o real vai desvalorizar, isso vai fazer com que alguns negócios valham a pena e as coisas vão se balanceando dentro de um livre mercado. Claro, o Brasil não é um livre mercado, por isso que a gente tem vários problemas. Mas se fosse um livre mercado, seria isso que aconteceria. Mas também se fosse um livre mercado, o real literalmente não existiria e a gente estaria usando o dólar. E essa discussão inteira, de novo, não teria nenhum sentido. Então, a discussão de, mas a gente tem um déficit na balança comercial com a China. E daí? Mas falando de China, isso leva ao problema, ao argumento da soberania. Ok, mas a gente pode ter países hostis a nós, países que nos odeiam, que podem inclusive usar as informações que eles têm acesso dessa indústria contra nós, e isso pode ser uma ameaça pra gente. Então tem certas indústrias que a gente tem que proteger por causa de soberania. Mesmo sendo um libertário, eu admito esse argumento para tipo a Embraer. Porque ela faz os nossos aviões de defesa, então se a gente vender eles para a China vai ter acesso às nossas estruturas de defesa. Aí eu aceito esse argumento. A nossa discussão seria completamente diferente acerca de várias outras coisas, mas ok. Agora, fora isso, todo esse argumento se reduz ao problema de, mas por que a indústria não está no seu país em primeiro lugar? Porque a gente não está fazendo um argumento genérico de, se um país foi inimigo e tudo mais. A gente está fazendo um argumento do ponto de vista dos Estados Unidos, ou de um país liberal que quer se desenvolver, e não de uma ditadura. A China deveria se preocupar com isso. Porque a China é uma ditadura totalitária que fala, eu gostaria que as minhas indústrias não estivessem nos Estados Unidos e sim aqui, porque eu sou um país objetivamente pior. Agora, se você é os Estados Unidos e as suas indústrias preferem ir para uma ditadura totalitária comunista, onde eles vão ser sujeitos a todo tipo de manipulação de câmbio, a espionagem industrial, a chantagem do governo, a corrupção e tudo mais, se eles estão dispostos a aceitar uma condição tão absolutamente horrorosa, você precisa se olhar no espelho e perguntar o que eu errei na minha vida. Em que ponto que eu falhei tão miseravelmente que eu fui economicamente corneado pelo equivalente ao mendigo feio. O que eu fiz? Porque a culpa é sua. Se indústrias estão preferindo operar em ditaduras como a China, então isso não é um problema de soberania dos Estados Unidos, nem um problema de tarifas. Isso é um problema de... O que você fez, Estados Unidos? Quanta regulação maluca, quanto imposto, quanta instabilidade, ou quanta não mão de obra você tem disponível para a gente chegar nesse ponto. Então, esse argumento de soberania também não faz o menor sentido aqui nessa discussão. Ele só faria o sentido no inverso, se a gente estivesse falando da Rússia ou da China, onde as empresas, onde as fortunas, onde as pessoas querem ir embora, porque é um país objetivamente pior, certo? O que me leva ao meu último argumento, mas isso é só uma tática de negociação. Trump só tá dando um nos caras ali para ver se o pessoal estrala e faz um acordo bilateral com ele. Isso também não faz sentido, porque
tudo que eu expliquei até agora aqui é que a melhor coisa que você pode fazer é ser o país mais competitivo, livre, baixos impostos ou preferencialmente nenhum, a estabilidade jurídica, baixa regulação do mundo, e depois disso comercializar com todo mundo, porque certas coisas você não vai ser mais eficiente, enfim. Em nenhum ponto desse cálculo, o que os outros países estão fazendo é relevante. Essa é uma das situações onde, se você jogar perfeito, dane-se literalmente tudo que o outro lado vai fazer. Não é relevante. Você não precisa reconhecer que ele existe como um ser pensante. Eu sei que é um exemplo talvez um pouco controverso entre jogadores de xadrez, mas se você consegue entender quais são as melhores jogadas do tabuleiro, é como se o adversário não existisse. Obviamente você tem que entender o que ele pode querer fazer, ou outras ideias e tudo mais. Agora, se você vê melhores movimentos do que ele, e você consegue entender melhor o que ele deveria estar fazendo do que ele mesmo, é quase como se o jogo fosse single player. No sentido de, se eu consigo ver a melhor coisa que ele pode fazer e ter uma resposta a isso, a única coisa que ele pode fazer é uma coisa pior, e aí eu ganho também. Então o jogo vira single player. Então, a mesma coisa vale para comércio internacional. Não existe nenhuma necessidade de você negociar um acordo bilateral de comércio. Obviamente, é preferível ter ele do que não ter ele. Agora, isso não é minha opinião. Isso é a opinião do Milton Friedman, Nobel da Economia, que não é nem a escola austríaca. O cara era liberal, ortodoxo pra caramba. A resposta correta é comércio livre, unilateral, incondicional. Falou, ok, eu sou o país mais competitivo do mundo. E eu vou tentar ser isso. E se eu não for, a culpa é 100% minha. E eu vou resolver isso. Agora, fora isso, se tem outros produtos que são mais eficientes, vocês podem vender eles aqui. Eu não vou atrapalhar isso. Se vocês querem fazer produtos mais eficientes e mais baratos do que os meus e tudo mais, e vender isso aqui, então isso significa que eu vou ganhar com isso. Por que eu impediria você de fazer isso? Ah, não, mas porque você não está fazendo isso comigo também. Tá, mas você tomar uma decisão burra não me impede de tomar uma decisão inteligente. Se os outros países não quiserem colocar comércio unilateral, dane-se. É problema deles. E aí eles vão ter que também lidar com o fato de que talvez eles não serem competitivos e tudo mais. Agora, não existe necessidade de você fazer com tarifas para forçar o seu adversário a um acordo bilateral. Você pode só falar, eu não vou impedir ninguém de tentar vender alguma coisa aqui, porque eu literalmente saio ganhando com isso. A propósito, eu tô tentando ser o melhor lugar do mundo para empreender, venham para cá. É isso, fim do argumento, basicamente. Claro, no mundo prático de hoje, você vai precisar ter alguns acordos bilaterais sobre pagamentos, resolução de disputas ou coisas tipo... E quando eu estava muito mais envolvido nas operações do Instituto Livre Mercado, a gente, por exemplo, participou em fazer o acordo bilateral entre o Brasil e o Chile. Aí você tem que negociar coisas como, tipo... Tá, mas e se um brasileiro for pro Chile com um celular da TIM, ela vai ser reconhecida lá ou não? Você ainda tem que negociar algumas coisas assim, tipo, vai ser cobrado roaming ou não, ou como é que a gente vai entender isso, mas isso é um acerto jurídico sobre coisas que podem existir, algumas disputas, que vai acontecer em algumas coisas. Em algumas outras coisas também é bom você ter, no mundo pragmático de hoje, alguns acertos dessas coisas bilaterais por causa de regulações. Então, exemplo em ponto, o Milei desburocratizou, desregulou todo o mercado de frutas na Argentina e tem uma foto fantástica que a pilha de regulação é tipo um palmo de regras para você produzir e colher e vender fruta, e virou algumas folhinhas. Você fala, mas por que as folhinhas ainda existem? Não, porque outros países ainda exigem que eu tenha certos selos, alguns procedimentos aqui de verificação, para que eles aceitem a minha maçã lá. Então, se eu não fizer aqui, se eu não tiver essa coisa do governo fazendo isso aqui, o meu produtor aqui literalmente não consegue exportar para lá porque eu não dei o selinho bobo do governo lá para ele. Então, tá, vamos no mínimo fazer isso. Ok, no mundo prático você vai precisar de alguns acordos bilaterais para resolver esse tipo de coisa. Mas você pode fazer isso unilateralmente. O Milei, quando fez isso nas frutas, ele não falou assim, não, eu não vou fazer até os outros países fazerem com o meu vinho. Ele falou, não, eu vou fazer com as minhas frutas. Por quê? Porque eu vendo fruta. Por que eu não faria isso? Aonde que eu não fazer isso, eu ganho alguma coisa. Então, sim, no mundo prático é bom você ter esses acordos, blocos, etc. Essas coisas podem ter sentido.
mas não faz nenhum sentido esse argumento de uma tática de negociação. Em resumo, tarifas não fazem nenhum sentido econômico, não defendam isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.